A gente vai começar as apresentações de hoje, terminando com muito carinho o nosso 26º Encontro Nacional da ANPAP, agradecendo todo mundo. Então, eu vou fazer a apresentação, né, do palestrante e da mediadora, e aí eles vão subir ao palco, os dois juntos, e dar início. Bom, é o Denilson Baniwa, com a palestra Entre Artistas e Pajés, Arte Contemporânea Indígena e a Relação entre o Artista e a Sociedade Não Indígena. Denilson Baniwa, do povo indígena Baniwa, é natural do Rio Negro, interior do Amazonas. É artista plástico e designer que procura, através da arte, divulgar a cultura, conhecimento e diversidade indígena. É cofundador da Rádio Iandê, que, através da etnocomunicação, mostra a voz das populações indígenas e as coloca como protagonistas dentro da sociedade nacional. Além disso, como youtuber, comunicador, busca mostrar como é para o indígena sair da sua região e conviver na realidade da cidade grande, frente aos desafios, preconceitos existentes e a luta pela afirmação da identidade nos contrastes entre a cultura indígena e a da cidade. A mediadora é Ilana Seltzer Goldstein, doutora em Antropologia Social pela Unicamp, foi docente e depois coordenadora do MBA em Bens Culturais da FGV, de 2008 a 2014, e desde então é professora no Departamento de História de Arte da Unifesp, além de membro do programa de pós-graduação em História da Arte da mesma instituição. Suas publicações tratam, sob diversos ângulos, das interfaces entre arte contemporânea, políticas culturais, povos indígenas e museus. Destacam-se, por exemplo, reflexões sobre a arte primitiva, o caso do Museu Branly, e autoria, autenticidade e apropriação na arte indígena da Austrália. Ilana foi uma das criadoras da PROA, Revista de Antropologia e Arte, que coeditou durante 5 anos e tem também experiências de curadoria, sendo a mais recente a exposição O Tempo dos Sonhos, Arte Aborígene Contemporânea. Atualmente, então, dá para ir lá em cartaz na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. Muito grata, tá, para os dois convidados. Apkalkawa. Bom dia a vocês. Primeiro, eu quero agradecer à professora Luísa o convite, agradecer ao meu amigo Pablo, quem foi a pessoa que indicou, agradecer a todo mundo aqui da associação que me recebeu super bem esses dias, tá? Agradecer a vocês que estão aqui para nos ouvir. Agradecer também aos pesquisadores a quem eu pude, nesse tempo, ouvir um pouco nas salas. E, assim, parabéns pelas pesquisas de vocês. Tá? Obrigado. Então, meu nome é Denilson, como vocês viram na programação. O meu povo indígena se chama Valiper da Kenai, que os colonizadores deram o nome de Baniwa, e aí os antropólogos assinaram isso. Mas, tradicionalmente, a gente chama de Valiper da Kenai, que significa os netos das 5 estrelas, porque dizem que a gente veio de um lugar onde está muito acima, né, no cosmos. Eu sou de uma região chamada Rio Negro, lá do Amazonas, que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. O que separa a região ali da Venezuela é uma montanha e da Colômbia é um rio. E tem Baniwas também nesses 2 lugares, onde a gente transita constantemente.
E hoje eu vim falar sobre meu trabalho, mas principalmente sobre o trabalho de outros amigos meus. E até fui criticado pela minha esposa, que ela falou: você vai para lá pedindo para você falar sobre o seu trabalho, tu vai falar sobre o trabalho dos outros. Mas eu vejo que a importância de se falar sobre o trabalho de outros artistas indígenas é que esse espaço que eu tenho aqui na associação, esse espaço que eu tenho dentro da academia, dentro de pessoas que pesquisam sobre arte, que são críticos ou galeristas, ou pessoas que têm um envolvimento grande com a arte, eu não poderia deixar de falar das produções artísticas e dos significados de outros artistas que passam pelo mesmo processo que eu. E é engraçado para mim, porque eu estou aqui com doutores, pesquisadores em arte, dentro da PUC, que é uma instituição, né, católica, e os povos indígenas têm uma relação bem intensa com a Igreja Católica. E do meu lado tem uma antropóloga, então eu estou assim, né? Eu estou me sentindo com um misto de sentimentos. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz de falar sobre arte indígena, principalmente sobre pajés também. Por quê? Porque, por muito tempo, a arte indígena, e até hoje, eu acho, a arte indígena ela é catalogada como alguma coisa, como um artefato, como um artesanato, como uma decoração, ou somente como uma coisa bonita que tem algum tipo de significado. Tanto é que as pessoas, quando veem um grafismo num corpo indígena, a primeira pergunta que se fazem, ou que fazem para o indígena é: o que isso significa? O que isso significa? É algum animal? É alguma coisa? Então, vamos tentar responder algumas perguntas. O tema é esse, entre artistas e pajés, porque, na minha percepção, no meu modo de ver, o artista, assim como o pajé, ele tem uma função dentro da sociedade, que é uma função de transmissão de conhecimentos, de transmissão de sentimentos, de experiências. O da direita. Que é o que está escrito aí. O Mariri, como a gente chama pajé em Baniwa, ele tem um profundo conhecimento e compreensão do cosmos, ou do cosmo. Que é essa compreensão e esse entendimento que o pajé usa para ensinar o seu povo. Então, ele ensina o jovem a ética do povo, ele ensina o jovem os métodos e as práticas, as técnicas que aquele povo usa para pescar, para caçar, para se relacionar, para namorar, para tudo. E o tipo de método que o pajé usa para ensinar é um método bem característico, que são metáforas, são métodos basicamente metafóricos para passar esse ensinamento. Não é muito prático, digamos assim, para quem não tem essa convivência de nascença numa aldeia indígena, entender certas coisas, mas para a gente é bem simbólico, é bem interessante esse tipo de ensinamento em metáforas, que, na minha opinião, é basicamente como um artista também se comporta com o seu público ou com a pessoa com quem
tem acesso à sua arte. Porque, pelo menos quando se fala de artista indígena, a gente não pretende, em base, retratar um objeto do jeito que ele é. Por exemplo, eu estou com um colar aqui, que é de um animal chamado jacaré-tinga. É um jacaré, um crocodiliano pequeno, e que, por si só, ele tem um significado. E ele já representa um desenho, um tipo de metáfora sobre quem eu gostaria de ser, ou quem eu gostaria de ser para vocês, ou que eu gostaria de passar para vocês. Da mesma forma, o artista indígena, ele usa essa linguagem como se fosse um índice do significado das coisas. Da mesma forma como o pajé usa metáforas dos trovões para simbolizar a guerra entre a doença e o espírito humano, ou como ele simboliza um determinado animal, pela força ou pelo poder que ele representa, para indicar um tipo de cura para determinada doença. E o pajé, ele também tem um discurso visual, assim como o indígena. Ele também tem um discurso de performance. Ele usa música, quando ele utiliza uma determinada erva para viajar no cosmos, no universo, para conversar com os espíritos ou com os deuses antigos, é muito visual isso, essas experiências. Aqui, no caso, como metáfora, a esquerda é uma representação minha de dos mitos da criação, de um dos povos do Rio Negro, que chama Pamangaraci, a cobra da transformação, ou a cobra trovão, a cobra canoa, enfim. E aqui tem um objeto, uma armadilha para peixes, que chama matapi. Então, as duas coisas têm o mesmo significado, que é o da serpente ancestral, que captura as coisas e guarda no seu bojo, no seu corpo, as matérias. No caso aqui, essa serpente chamada matapi captura os peixes para alimentação humana. E ali, no mito da criação, ela guarda os primeiros heróis da criação dos povos do Rio Negro. Então, e nas suas mãos ali tem os símbolos de poder, tem todos os significados que, inclusive, são ensinados pelo pajé às crianças, como o respeito à alimentação, o saber de ervas, de cura, de cantos, entre outras coisas. E como podem perceber, tanto no design do tipiti, quanto na representação gráfica na parede, o discurso indígena ele é muito estético. Ele tem uma estética que tem os seus significados implícitos. Infelizmente, só quem nasceu ou quem tem acesso desde sempre a essas metáforas é que consegue compreender os seus significados. E é aí que entra o artista indígena, o artista plástico, ou o músico, ou o performer indígena contemporâneo. Porque ele pega essas metáforas que são do seu povo, que são aprendidas desde sempre, e leva a vocês, que estão aqui fora. Então, o papel desse artista é ser o pajé para vocês. É de passar esses conhecimentos. Por quê? Porque a intenção do pajé, dentro da aldeia, em passar os conhecimentos, é a preservação do povo, a preservar todo o ambiente ali, o bioma, enfim, todo aquele lugar. E a função do artista indígena é tentar mostrar para quem é de fora a importância dessa proteção também,
Porque, da mesma forma como a aldeia é um espaço onde os seres humanos vivem, o planeta é um espaço onde um ser humano vive. E se não tem mais essas conexões ou essas metáforas para explicar por que a gente deve, por exemplo, preservar os rios, vai morrer o mundo e, em consequência, vai morrer também o povo indígena que está lá naquela aldeia. Então, o papel do indígena de sair e mostrar a sua arte para fora é levar esse ensinamento da aldeia para um lugar mais amplo, onde possa ser visto por mais pessoas e entendido por mais pessoas. Tá, mas quem são esses artistas indígenas? Quem são eles? Onde eles estão? Que tipo de trabalho que eles fazem? Eu selecionei alguns aqui e vou falar um pouco sobre eles. E qual o motivo? Porque essas pessoas estão produzindo muita coisa. Infelizmente, ou por decisão dessa pessoa, ou por decisões de outras, não se tem um conhecimento dessa produção. Não se sabe, ou não se procura saber, ou vocês que são pesquisadores, infelizmente, não se ligaram que é possível que essa produção esteja acontecendo, ou que essa conexão entre a cultura tradicional, a cultura indígena, pode ser transformado em arte contemporânea, ou que pode haver um discurso artístico de um indígena. E aí a minha provocação a vocês, aí que eu acho que é importante eu estar aqui, porque eu estou num lugar onde é basicamente de pesquisadores sobre arte, sobre produção artística. E eu estar mostrando aqui esses artistas, talvez eu queira que vocês pensem um pouco sobre o que vocês estão perdendo, sabe? Porque falar sobre arte grega, ou romana, ou europeia, todo mundo fala, sabe? Todo mundo fala, gente. Vocês vão continuar falando das mesmas coisas sempre, sabe? Vão estar analisando Nietzsche. O Nietzsche morreu, já deixou a publicação dele, e essa publicação todo dia é revisitada, todo dia é recontada de um jeito diferente. Alguém achou uma frase que pode ser trabalhada de maneira diferente. O Miguel Ângelo já teve a produção dele, e milhares de pessoas já escreveram sobre a produção dele, sabe? E aí sempre tem alguém que acha que, não, eu achei uma coisa que eu posso falar que vai, sabe? Mas que tal ser original um pouco? Ou que tal realmente, se vocês querem fazer alguma coisa notável, que tal fazer alguma coisa notável? Encontrar uma coisa que ninguém falou ainda, ou que ninguém está interessado, ou que ninguém tem conhecimento, sabe? Vamos lá aos quem são. Esse é um amigo meu chamado Jaider Esbel, ele é lá de Roraima, ele é do povo Macuxi. E ele é bem recente como produtor, mas assim, ele está numa produção muito intensa. Ele estava dormindo durante 30 anos, e aí ele acordou, assim, dormindo que eu falo, ele produzia as coisas dele, mas não estava se ligando no que ele conseguiria produzir. E aí ele acordou com uma vontade assim intensa, e ele está produzindo milhares de coisas assim diariamente. Ele está numa fixação pela invasão da sociedade dentro das áreas indígenas, e de como isso impacta a vida social, a vida política, a vida mesmo indígena. No caso, ele está mostrando aqui, lá em Roraima tem muito isso, né? Roraima já foi, inclusive, palco de uma grande estrada, enfim. E aí ele mostra aqui alguns deuses antigos, a serpente, o jacaré, o tamanduá, no meio de floresta sendo cortada por
por estradas. E o trabalho dele é muito isso. São dinamites que explodem para mineração, é mineração mesmo, questões que atentam contra a vida humana indígena. Esse é o discurso do Jaider Esbel, e essa é uma das peças dele. E aí, de novo, ele vem como o pajé, né? O pajé que tem a visão do futuro, do apocalipse, sei lá, alguma coisa assim. Esse é o Isaías Runicuim, ele é do povo Runicuim, ou também Caxinauá, como não sei, lá do Acre. E ele já é xamã mesmo, pajé, né? Então ele faz a viagem entre o físico e o espiritual. Então ele retrata essas experiências espirituais que ele tem. E essa aqui é uma das experiências que ele teve, onde ele visita espíritos, deuses antigos, e ele volta para alertar a gente aí sobre coisas como desmatamento, poluição de rios, enfim. Essa é a Ana, ela é do povo Bacairi, de Mato Grosso. E o trabalho dela é baseado nos deuses antigos, nas máscaras antigas. Que cada máscara dessa representa uma divindade ou um herói, que geralmente é usado em rituais, em experiências dentro do povo. E aí ela traz esse ensinamento dos deuses antigos para a gente. Então, a função dela como pajé artista é nos ensinar sobre esses heróis antigos. Esse é de um amigo meu, o Ailton Krenak, ele é do povo Krenak, lá de Minas Gerais. Ele é muito famoso, assim, não como artista, ele é muito famoso como político, porque os dois artigos da Constituição Federal, o 231 e o 232, quem defendeu na Constituinte foi ele. Tem um vídeo muito bonito dele, na Constituinte, defendendo esses dois artigos, onde ele pinta o rosto e pede para que a Constituinte olhe para os povos indígenas que já naquela época estavam sofrendo miseravelmente. E aqui nessa obra ele mostra a chegada das 3 caravelas no Brasil. Então, tem a primeira missa, as caravelas, as populações indígenas, e o discurso dele é muito sobre colonização, decolonização, políticas e movimento indígena, principalmente. Essa é a Ariçana. A Ariçana é uma das únicas, ou se não a única, que tem formação em artes plásticas. Ela é bacharel e tem mestrado, eu acho que está fazendo doutorado. Ela é lá da Bahia, do povo Pataxó. E o discurso dela, enquanto pajé artista, é mostrar a realidade indígena atual. Então, são pessoas indígenas que vivem atualmente. Ela retrata esse dia a dia, esse cotidiano nas aldeias lá da Bahia. A Ariçana, inclusive, foi uma das finalistas do prêmio PIPA, que é um prêmio de artes. Vocês devem saber, lógico, né? Quem sou eu para estar falando, ensinando isso para vocês? Esse é o Benki. O Benki, ele é um dos mais conhecidos, assim, dos mais famosos, porque ele consegue transitar muito bem nesses universos da cidade, sabe? Ele tem muitos amigos, ele consegue viajar muito e mostrar a produção dele. Ele também relata as experiências dele com ayahuasca, que é o método que ele consegue transitar entre o mundo físico e o mundo espiritual, o cosmo. Então, aqui são criaturas que ele vê dentro desse outro mundo, e que a gente, com a visão ocidental, não consegue olhar mais as coisas como espíritos ou
ou como seres vivos, né? A gente só consegue olhar esse corpo físico. Essa é uma amiga minha, a Dayara, ela é do povo tucano, lá do Amazonas. E ela tem uma produção de performance, de performance de fotografia e também algumas telas. Enfim, ela tem um trabalho bem amplo, bem misto, assim, ela faz muitas coisas. E o trabalho dela também é sobre política, sobre o movimento indígena e movimento contra a colonização ou a decolonização, como ela fala, que é a busca do Brasil indígena, do que era antes de se transformar nisso que nós chamamos de Brasil, que, para a gente indígena, é só uma cópia de cidades europeias ou de um sistema americano político. Porque o que a gente vê nas cidades hoje é isso, né? São cópias de cidades europeias. E quando não se copia só a estética da cidade, se copia o nome também, né? Então tem várias cidades do Brasil que têm nome de cidades de Portugal, da Espanha, enfim, como se quisesse transformar isso numa outra coisa. E o trabalho da Dayara é muito isso, lutar para que a gente consiga ver um Brasil mais indígena. Esse é o Buu, que tem um nome americano, né? Kennedy. Essa é a influência de alguns missionários americanos no Rio Negro. Ele é do povo Jepá-Maçã, lá do Amazonas. Ele trabalha com o resgate de danças que foram proibidas, desculpa, PUC, que foram proibidas pela Igreja Católica e que todos os objetos foram destruídos. Foram destruídos, sim. Ele teve que ir na Alemanha, que é o único lugar, em Berlim, é o único lugar que tem essas máscaras, algumas das máscaras ainda preservadas nos museus. No Brasil não temos mais. Ele teve que ir lá, mas assim, a experiência dele também com vários pajés do Rio Negro conseguiram levar ele com as divindades, os deuses antigos, que lhes deram a visão do que ele poderia fazer, e ele pega essas máscaras e transforma isso em performances. Então, são heróis antigos e ele trabalha isso, nessas máscaras. Esse é um trabalho meu. Eu gosto muito de trabalhar com questões políticas, sarcásticas, ou uma lembrança infantil minha. E essa é uma das lembranças. Esse aqui tem um ritual. Para os baniwas não existe criança, adolescente, jovem, adulto. Existe criança e adulto. Então, em determinada idade, você é recolhido da sociedade ali, a um outro lugar, onde você vai aprender tudo o que você tem que saber sobre o seu povo. A ética baniwa, as proibições, as permissões, como você tem que tratar o próximo, como você tem que tratar sua esposa, seus amigos, respeitar as pessoas, enfim, como você produz os materiais também, como você faz a armadilha, tudo que você tem que aprender, você aprende nessa época, que é uma época de transição. Durante esse tempo que ele está recluso, quando ele sair daquele lugar, ele não vai ser mais criança, ele vai ser cobrado como adulto. E a posição dele, enquanto ser social, é uma posição já de adulto mesmo. Então, essa aqui é o jovem um pouco ansioso, porque ele vai entrar na casa onde ele não sabe o que vai acontecer lá dentro ainda, mas ele sabe que é importante para ele enquanto ser baniwa. Essa aqui eu não ia mostrar, mas aí eu encontrei uma amiga aqui, eu não sei se ela está aqui, cadê? Ali. Eu nem coloquei o nome porque eu não sei o que ela acha disso, foi uma colaboração.
Para mostrar, porque esse aqui é o meu fechamento, tá? Só para voltar àquela coisa da metáfora. Esse aqui foi um projeto de uma universidade do Rio de Janeiro, onde eles buscavam a memória dos botos do Rio de Janeiro, porque todos os botos se acreditava que todos os botos haviam sido mortos na Baía da Guanabara. Não existia mais, estavam extintos. E aí apareceram 2 botos e a boto fêmea estava grávida. E aí o projeto assim, lá da universidade achou isso fantástico, o pessoal da biologia, todo mundo se reuniu para proteger aquele casal de botos que ia ter um filhote, sabe? E aí, inclusive, são várias esculturas onde vários artistas foram convidados para pintar, cada um tendo o seu discurso. E a gente escolheu pintar o boto tupinambá, porque assim como os tupinambá no Rio de Janeiro, os botos tinham sido destruídos e mortos, sabe, assassinados, violentados e tudo. Então esse é o boto tupinambá. Ele está com o manto tupinambá, com a pintura tupinambá e nas suas nadadeiras impedindo ele de nadar até a França e Portugal. A metáfora vem do seguinte: foi quase uma premonição do que acontece com a população indígena hoje no Brasil e do que aconteceu com os botos. Esse casal de botos, que iam ter um bebê boto, um bebê botinho, a exposição foi um sucesso, todo mundo gostou e tal, várias fotos, teve, né, várias reportagens e tudo, e todo mundo se sensibilizou com os botos viraram assim, nossa, todo mundo, existe botos no Rio de Janeiro, achei que só existia golfinho, né? 6 meses depois, o boto fêmea apareceu morto, esfaqueado, com os intestinos para fora, e o filhote boto também morto. Que é, basicamente, a violência com que as populações indígenas no Brasil sofrem hoje, sabe? E aí eu acho que é o nosso papel enquanto artista trazer isso, esse olhar para vocês que estão aqui fora. Tá bom? Obrigado. Bom, então, boa tarde. Eu acho que são 12 horas em ponto, então já posso dizer boa tarde. Parabéns à ANPAP pelos seus 30 anos. Eu, como antropóloga, estou conhecendo agora a ANPAP, fiquei muito impressionada com a programação, com a diversidade. Infelizmente, não pude estar presente para ouvir os colegas nos dias anteriores, mas espero vir aos próximos encontros. Então, agradeço o convite à Luísa e aos outros organizadores. Eu estou muito contente de estar aqui, porque, em primeiro lugar, para conhecer o Denilson. Eu conheci o trabalho dele pela internet. Ele é muito modesto, então ele não falou muito sobre a trajetória dele, mas ele é criador de uma rádio muito importante, que foi citada pela Luísa, a Rádio Iandé, ouvida por povos indígenas de todo o Brasil, em que ele veicula os programas, alguns em português e alguns em línguas indígenas, em gravações enviadas pelos diversos povos. E isso está fortalecendo muito o movimento indígena, assim como as novas tecnologias, de uma maneira geral, a gente estava conversando sobre isso antes, elas têm tido consequências interessantes para o movimento indígena. Eu aceito a provocação e eu quero estudar os artistas indígenas contemporâneos atuando aqui no Brasil. Então, pelo menos uma você já ganhou hoje. Eu tomei nota aqui das pessoas, depois eu te peço os contatos, que eu realmente acho importante. E a minha fala aqui vai ter um contraponto que eu preciso apresentar a vocês,
para que vocês entendam o tipo de pergunta que eu tenho a fazer para o Denilson. Eu fiz a minha tese de doutorado, porque eu sou uma antropóloga que trabalha dentro de um departamento de História da Arte. Por quê? Porque eu fiz a minha tese de doutorado sobre arte indígena e sobre a sua inserção no sistema das artes, então, no circuito expositivo e no mercado, num país em que isso aconteceu de um modo impressionante, que é a Austrália. Tem 2 países do mundo, que são Austrália e Canadá, em que as artes indígenas contemporâneas têm muito espaço, tanto em museus como em galerias comerciais, e são também estudadas, tanto por gente da área de ciências sociais, como também por gente da área das artes. Então, eu fiz o doutorado sobre o contexto australiano, e ele oferece um contraponto surpreendente para a gente pensar sobre o caso brasileiro, mas assim, por oposição. Acho que ele serve como um espelho para a gente pensar tudo que não aconteceu aqui, mas se a gente teria o potencial, seria ainda possível acontecer. Então, eu vou muito rapidamente dar algumas pinceladas sobre esse caso australiano, como é que os artistas indígenas contemporâneos estão inseridos lá, por meio de políticas públicas e de um certo empreendedorismo, tanto dos artistas como de alguns galeristas brancos, para daí falar um pouquinho do trabalho do Denilson. Parece que foi combinado, mas a gente se conheceu aqui. Como ele não falou sobre o trabalho dele, eu selecionei algumas imagens de trabalhos feitos pelo Denilson, e as minhas perguntas a ele, então, serão feitas a partir dessas imagens que eu vou mostrar. Eu começo, então, a primeira parte da minha fala falando sobre a pintura indígena contemporânea na Austrália. Eu acho que eu vou pedir ajuda para o pessoal aí de cima para ir passando para mim. Pronto, foi. Então, isso só para vocês terem ideia, são algumas encomendas de arte pública feitas por museus europeus a artistas indígenas australianos. Essa é a livraria do Museu Branly, em Paris, pintada com um grafismo corporal de um artista do deserto australiano. Outro nesse tipo, essa é uma outra encomenda feita pelo mesmo museu para uma outra artista. Uma galeria comercial na principal cidade do deserto australiano, especializada em pinturas feitas por aborígenes de comunidades remotas do deserto. Agora a gente vai ver uma outra galeria comercial. Gente, está bem difícil isso. Denilson, será que você me ajuda, por favor? Daí, se está melhor? Obrigada. Essa é uma outra galeria numa cidade turística chamada Cairns, que fica no Nordeste, onde tem aquela grande barreira de corais, que é um ponto turístico importante. E lá tem galerias de gravura, um novo formato que tem aparecido, porque eles perceberam que é mais fácil de vender para os turistas. É mais portátil e mais barata. Próxima, por favor. Agora a gente vai ver uma galeria de Melbourne, que é uma das grandes cidades do Sudeste, onde fica Sydney, Melbourne e Canberra. As 3 grandes cidades australianas estão no Sudeste, um pouco como São Paulo e Rio. Essa galeria faz exposições com artistas que tenham uma poética individual, que tenham desenvolvido alguma linguagem bem diferente da sua etnia, do seu clã. Esta é a Sally Gabori, de quem eu particularmente gosto muito. Então, só para vocês terem ideia, tem mais de 100 galerias que vendem arte indígena contemporânea. Algumas vendem também arte dos não indígenas, no mesmo espaço, e outras são especializadas.
Existe mercado para isso? Sim. Tanto um mercado da classe média australiana, que decora suas salas de jantar, como também os colecionadores, que compram as pinturas mais exclusivas, e um mercado internacional muito grande também. Próxima, por favor. Obrigada. Isso é fruto de uma série de políticas públicas que a gente poderia criar aqui, futuramente, né? Claro que eu não estou falando do momento atual. Por exemplo, os prêmios. Eles têm um prêmio que chama Telstra. É um prêmio dado todo ano para diferentes categorias de artistas indígenas. Tem arte sobre papel, tem videoarte, tem multimeios, tem performance. Esse foi o ganhador de 2010, um ano em que eu estava lá, o Jim Donegan. Próxima, por favor. Aqui é a origem de uma parcela dessas pinturas. E vários grupos aborígenes australianos pintavam sobre o solo cerimonial e sobre a sua pele. E, nos anos 70, eles transpuseram as mesmas formas gráficas para a tela e tentaram vender. Levou 10 anos, mas conseguiram vender. Então, eles criaram uma cooperativa chamada Papunya Tula, que existe até hoje, e o sucesso desta primeira cooperativa fez com que 70 cooperativas fossem criadas. Então, existem 70 cooperativas autogeridas pelos artistas indígenas e 7.000 artistas indígenas vivendo de venda de arte hoje lá. O governo ajuda, ele dá um dinheiro para construir a sede dessas cooperativas, ele dá cursos de capacitação, de gestão, de marketing, de direitos autorais, e ele também paga um funcionário para cada povo, que pode ser alguém que eles escolham, de design, de licenciamento, né? Próximo, por favor. Aqui vocês veem o resultado, como aqueles grafismos corporais resultam quando eles são transpostos para uma tela. Esse é um artista, é um dos primeiros artistas que fez isso nos anos 1970, e essa tela foi roubada do Museu de Darwin, porque ela valia $600 mil, e ela foi roubada, mas ela foi depois encontrada. Isso que vocês estão vendo é um mapa. Muitas pinturas dos povos do deserto australiano originalmente mostram os caminhos do deserto. Então, os círculos concêntricos podem ser fontes de água ou acampamentos. Os traços são as rotas, e eles ensinam para os mais novos a circular pelo deserto, que é enorme, são povos nômades, fazendo essas pinturas. Aliás, existem estudos que mostram que a iconografia desses povos é uma forma de protoescrita. Eles conseguem passar, às vezes, mensagens inteiras, histórias míticas, por meio de pequenos ícones que têm. Tem pegada de bichos, eles conseguem ler uma história numa imagem que, para os nossos olhos, parece abstrata. Obrigada, Denilson. Isso aqui é um exemplo de algo que eu acho que o Denilson faria. Alguns artistas se mudam para cidades grandes, fazem faculdade de artes e começam a brincar com a história da arte ocidental. Por quê? Como tem muito branco que falsifica o repertório visual aborígene para vender brinde falsificado, camiseta, esses aborígenes chamados de urbanos começaram a também pegar telas de consagrados da história da arte ocidental e brincar com elas. Então, nessa aqui, o Richard Bell pegou uma pintura do Liechtenstein, e aí ele escreveu o balãozinho dessa loira. Ela está falando, graças a Deus, eu não sou aborígene, mas ela tem a pele escura, só que o cabelo loiro. Então, ele está falando aí sobre o racismo da sociedade australiana. Próximo, por favor, Denilson.
Obrigada. Aqui, outro artista urbano que se apropriou da grande onda do Hokusai. E ele colocou, surfando na grande onda do Hokusai, 2 símbolos da aboriginalidade. O dingo, que é um cachorro selvagem, e a raia, que é um símbolo do conhecimento que se esconde nas profundezas, que é difícil você encontrar e que é até perigoso, como a raia. Se você pisa errado, ela te morde. Então, a leitura que se pode ter é bom. Nós estamos surfando nessa onda com garras, uma onda difícil e terrível, desde que começou a colonização pelo Ocidente, mas a gente está conseguindo surfar, e tem aí uma simbologia, porque as cores usadas são as cores da bandeira australiana. Preto, branco e vermelho. São essas 3 cores que simbolizam a aboriginalidade lá na Austrália. Próxima, por favor. Obrigada. E aqui, para finalizar, um fenômeno que aconteceu agora nos últimos 10 anos, por causa desse boom do mercado de arte indígena, por causa do reconhecimento de muitos artistas, livros, exposições individuais, artistas aborígenes australianos são convidados para a Bienal de Veneza, são comprados pelo MoMA, expõem em museus alemães, tem um museu de arte aborígene australiana permanente em Virgínia, outro lá na Holanda também tem um. Em Paris tem algumas galerias também, a Alemanha tem algumas galerias especializadas, e esse boom fez com que a própria Austrália, que sempre teve um certo dilema identitário, porque a colonização inglesa lá é muito recente, tem um pouco mais de 200 anos, vejam isso, é bem mais recente até do que a brasileira, e eles nunca tiveram muito destaque nas artes visuais. Bom, eles se apropriaram desse repertório indígena e espalharam pelos aeroportos, como vocês veem aqui, pelas lixeiras de Sydney. Próximo, por favor. Pelos caixas eletrônicos do Banco Nacional Australiano. E pelos brindes nas lojas de souvenir. Claro que isso gera alguns mal-entendidos. No caso dessa empresa, por exemplo, ela fingiu que um designer aborígene tinha feito o guardanapo, mas não era aborígene. Aí a comunidade, que é dona do mito, que está retratado nesse guardanapo, abriu um processo, ganhou o processo, e a empresa teve que indenizar o povo e contratar um designer desse povo para passar a fazer as estampas. Acho que eu encerro aqui essa parte sobre a Austrália. Eu só quis dar essa pincelada para vocês verem de que pano de fundo que eu estou falando, né? Quando eu olho para o contexto brasileiro, como eu olho por meio da falta, do contraste, de uma certa surpresa, porque os povos ameríndios que vivem aqui têm uma diversidade de formas expressivas incrível. Eu sei porque eu dou aula atualmente sobre arte ameríndia. E os repertórios são lindíssimos, mas nunca a gente chegou a considerar como arte. A gente, como o Denilson falou, a gente acha que é artesanato, que é arte aplicada, que é uma categoria menor. A gente nunca passou por esse processo que a sociologia da arte chama de artificação, que ocorreu lá na Austrália. Próxima, por favor. Então, tendo isso como pano de fundo, vamos conhecer um pouquinho o trabalho do Denilson Baniwa, que é um verdadeiro herói, porque sem políticas públicas, sem galeria que queira o trabalho dele, sem bolsa, sem uma cooperativa que venda o trabalho dos artistas indígenas, sem o reconhecimento de curadores, sem alguma lei que obrigue os museus a comprar arte indígena, como a Austrália criou, lá os museus de arte têm que ter uma coleção indígena,
ele tem, mesmo assim, conseguido produzir e pesquisar. Então, vamos conhecer um pouquinho do que ele faz. Então, as duas primeiras imagens que eu selecionei são pinturas de animais ou de seres míticos, porque, para os povos ameríndios, o animal não é um bicho, gente. A gente acha que tem uma grande divisão entre seres humanos e animais, né? Mas a filosofia perspectivista, que tem sido estudada pelo Eduardo Viveiros de Castro, e que muitos curadores já estão começando a falar disso, o que diz esse pensamento perspectivista? Que, para os povos ameríndios, todo mundo era gente antes, e algumas gentes viraram animais, mas várias espécies têm consciência humana, têm os seus hábitos, as suas festas, os seus líderes, os seus ornamentos corporais. Então, quando a gente olha para um bicho, que a gente vê uma onça, eu imagino que para um indígena, você me disse se eu estou errada, pode não ser apenas uma onça, pode ser uma gente-onça, que tem uma consciência, e que eu tenho que respeitar, que eu temo, que tem as suas próprias regras e que vive com o povo onça, né? Essa jaguareté, nos Baniwas, os pajés de mais alto conhecimento, que assim, tem vários níveis de pajé. Está funcionando? Tá. Tem vários níveis de pajé. E o mais alto nível é o chamado de pajé onça, que é o que detém todo o poder e o conhecimento de manipular a matéria, de se transmutar, inclusive de se transmutar em onça e em outros animais. Então, ele pode se transformar em onça, em um pássaro, para visitar outros lugares. E aí é o pajé onça. E ele vive, inclusive, dentro do clã. Tem um clã banil chamado Onça. Chama Design. É Onça, um dos clãs. Obrigada. Próximo, por favor. Aqui eu peguei a piracema, que é a época em que os peixes se reproduzem. É isso? Isso. A piracema é um fenômeno de reprodução dos peixes. Então, eles sobem as cachoeiras para depositar seus ovos, para, assim, continuar a vida de novo. E esses são um dos peixes que mais tem lá na região. São os pacus, piranhas, aracus. São os peixes que estão, desde a criação do universo, quando eles eram ainda deuses e que nos deram a permissão de alimento dos seus corpos depois, e desde sempre eles vêm mantendo a vida baniwa. Então, são os peixes sagrados nossos lá. Essas cachoeiras que você diz são da corredeira de Iauareté ou são outras? Na verdade, a região lá é cheia de corredeiros. A dos Iauareté é do povo tucano. Lá dos Banius tem outros também. O próximo, por favor. Aqui a buia, a cobra ancestral, é isso? Isso. É uma jiboia gigante? Só uma curiosidade, antes de você falar sobre ela, eu levei índios de 17 etnias para irem ver essa exposição de pintura aborígene australiana, que está itinerando pelo Brasil nesse momento. E vários grupos aborígenes australianos têm como ancestral a serpente arco-íris, que é uma serpente gigante, que, quando ela se arrastou pelo deserto, ela criou o leito dos rios. Então, eles não têm muita representação figurativa, mas, quando tem representação, costuma ser essa serpente. E eu fiz uma visita guiada com alguns indígenas que estavam em São Paulo, e eles ficaram fascinados. Eles disseram, mas é a nossa cobra grande. A nossa cobra grande também esteve lá. Que incrível, eles ficaram super fascinados com a recorrência desse ancestral. Esse é como se fosse uma constelação, né? Um cosmo.
A serpente está presente dentro das populações do Rio Negro de várias formas, inclusive desde a criação com a cobra-canoa, que transportou o povo do universo até aqui, até outros. Esse aí é do que a gente chama de a criação do homem branco, ou das pessoas brancas. Porque quando o Nyapiriculi, o Deus Criador, se ausentou da casa dele para criar outras coisas, um outro ser divindade, que é a serpente, que era uma serpente, ele foi transar com a esposa do Nyapiriculi. E, lógico, né, acho que ninguém gosta de ser traído, né? E aí o Nyapiriculi se vingou dele. E a arma Baniwa é uma zarabatana. Então, ele soprou um dardo para cima. Ele não soprou, ele pegou a zarabatana, colocou um dardo com veneno, bateu, porque ele estava longe, o dardo foi longe e caiu na serpente, na cauda. Ele jogou mais dois, um caiu no meio e o outro na cabeça, que acabou matando essa cobra. E essa cobra ela começou a agonizar, a girar e tudo, e criou alguns rios, algumas cachoeiras, alguns que chamam acidentes, né, geográficos. Vamos para a próxima, por favor. Aí a gente passa para uma outra fase dele. Então, aqui a gente tem a Mona Lisa Cunhã, em que a gente vê uma brincadeira com esse ícone da história da arte ocidental e do culto aos museus, com uma pintura facial, imagino que seja Baniwa, e com algumas, eu não sei que instrumentos ela tem na mão, se são varetas de pintar ou se são armas. São armas. Eu queria te pedir para falar um pouquinho em que contexto você fez isso. Tá. É muito difícil ninguém conhecer, né, a Gioconda. E sempre quando eu falo que eu sou artista indígena, todo mundo fala, e você já foi no Louvre, você já viu as pinturas dos museus da Europa, que são a base da arte, que se conhece como senso comum, né? Todo mundo acha que é isso. E aí eu falei, não, porque não fui ainda, enfim, várias respostas. Mas sempre a gente cai nesse universo de que para se identificar como artista, a gente tem que fazer algum tipo de arte parecida com o que se entende como, né, como aceitável. E aí, chateadíssimo, eu fiz duas, na verdade. Uma, eu não tenho fotos, que foi vendido, enfim. E essa a primeira, ela segura dois instrumentos musicais e ela tem só os dedos pintados, que é a mulher que roubou as flautas, que é o conhecimento, né, o conhecimento humano que antes não era permitido para as mulheres, e as mulheres foram lá e roubaram. É como se fosse a árvore da vida, né? Toma, e aí tudo é modificado. E essa é a minha Cunhamucu, que ela está preparada. Ela assimilou muita coisa do Ocidente, sabe? Ela é uma índia que sou eu, que estudou, que parece por fora, por causa das roupas e do modo de falar, o gesticular, que parece ser europeia, mas que ela guarda todo o conhecimento e as defesas dela, né? As armas que ela tem para se defender contra isso de se tornar 100% europeu. É a resistência contra a colonização mesmo. Legal. Vamos para a próxima? Aqui a gente tem uma Santa Ceia na Floresta, que eu também fiquei me perguntando se é uma ironia com os missionários, que, desculpe a PUC, mas realmente são uma praga nas aldeias. Eu acho que é proibido pela lei brasileira, mas todas as aldeias indígenas, mesmo as mais isoladas, têm um missionário dentro. Nessa região do Rio Negro, eu sei que eles proibiram andar nu, eles proibiram as danças,
A língua, tudo. Desde os anos 60. Então, quer dizer, as gerações atuais nem viram os avós que faziam isso. E eu fiquei me perguntando se essa Santa Ceia é uma ironia com isso, ou se, mais uma vez, você está querendo juntar a tradição que você aprendeu desde pequeno com a tradição ocidental da arte. Então, essa Santa Ceia era a mesma coisa da Mona Lisa. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa. É porque, agora com a Santa Ceia, que eu lembrei disso. Nas casas brasileiras, eu não sei se vocês têm isso, mas em quase todas as casas tem uma Santa Ceia ou uma Mona Lisa. E na casa da minha família, inclusive, tem. E eu fiz impressões de fotos da Mona Lisa e troquei as Mona Lisas pela minha. E eu fiz a mesma coisa com essa da Santa Ceia. Que isso é mais um sarcasmo mesmo, porque nos proibiram a língua, de falar a língua tradicional para falar o português, mas, ao mesmo tempo, a primeira coisa que fizeram foram nos ensinar as rezas, o Pai Nosso, na língua nossa, sabe? E aí parece tudo, no meio da floresta, parece tudo uma mímica, eu não sei se não diria circo, mas uma representação mímica do que seria os eventos religiosos dentro de igrejas na cidade, né? Então é a gente tendo que fazer as missas ou participar das missas lá tendo um pensamento católico, mas, em essência, dentro da floresta, com todas aquelas coisas que não pertencem àquele ambiente, sabe? É uma luta mesmo, né? E aí a Santa Ceia está sendo engolida pela floresta mesmo, é isso. É o que acontece com as cidades, na verdade, né? Se você abandona uma cidade, em determinado tempo, a floresta vai tomar de volta. Ah, tá. Quer voltar e você fala dos outros? Quer ver? Vamos ver se volta aqui. Tá. Tem uma diferença de tratamento? Ó, você Sim. quer falar aqui? Tá. Que técnica é? Essa é acrílica sobre tela. Essa é nanquim com aquarela. Essa é acrílica. Essa é digital. Essa é mista, na verdade. Essa tem urucum, tem cúrcuma, tem tinta acrílica. Essa aqui eu fiquei pensando que tem uma outra leitura um pouco mais generosa, que talvez seria a comunhão. A parte boa do cristianismo é de você dividir a refeição, de estarmos todos juntos, que é uma coisa que, para os povos indígenas que eu conheço, é muito importante. Né? Ninguém acumula mais do que o outro. Um caçador, nunca, quando ele chega com a caça, ele não vai comer. Ele distribui as partes, tem pessoas certas para quem você tem que dar. Sim. Então, talvez essa ideia de uma comunhão, de uma vida, de você dividir a refeição, talvez também possa ter aproximação por um lado menos sombrio. Só fiquei pensando aqui. Provavelmente, tem várias coisas, né? São sentimentos meus em relação à minha vida, inclusive, a minha experiência católica, em escolas católicas, a minha experiência de fora da cidade, a minha experiência de ver agora, daqui, a minha comunidade, e como faz falta, né? Porque na igreja se prega muito isso de comunhão, de partilhamento, mas, na verdade, não existe isso fora, né? Isso existe só mesmo nas comunidades que ainda conseguem entender que o próximo pertence a ele, né, também. Aqui, fiquei pensando se isso tem a ver com a sua atividade na rádio. Essa é digital. Ela tem a ver com várias coisas, na verdade, porque pela rádio, eu tive experiências que eu não imaginava. Eu mesmo, indígena, não sabia que existia músicos
indígenas que estavam produzindo músicas modernas, por assim dizer, para a gente indígena, né? Então, eu descobri músicos que tinham bandas de rock, de rap, de heavy metal, de pop, de MPB. Nas aldeias? Nas aldeias, sabe? E também é uma ligação com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, nas aulas, tem aula de música, né? Então, eu acho muito, muito legal. E aí é isso, né? Você pega uma coisa que não é sua, mas você consegue transformar isso numa coisa sua. Então, você consegue fazer um rock and roll na língua indígena dentro de uma aldeia. Eu acho isso assim muito doido. E até pode pensar, mas isso vai destruir a cultura indígena. Mas, gente, o Brasil está com mais de 500 anos de colonização. Assim, não tem um povo indígena hoje que não tenha tido acesso a essas tecnologias. Nem se eles não quisessem, porque é muito invasivo isso, né? Acho que a gente hoje conhece como populações que não têm contato, ou populações que estão, né, sem contato. Na verdade, já tiveram contato alguma vez e foi tão traumatizante que fugiram para bem longe para não ver mais esse tipo de gente perto deles, assim. Mas é isso, o índio ainda tentando ser índio ou dentro da cidade e tendo que se adaptar, inclusive, a essas coisas, essas mudanças, né? Esse é um poema de um chefe nativo americano, que é uma carta, na verdade, para um dos presidentes americanos, em defesa da terra dele. E essa conversa com outra, que são as notas de dinheiro do Brasil, que os índios no Brasil, eles foram estampados. O Brasil, volta. Ficou pequenininha. O Brasil gosta de pôr no seu dinheiro tudo aquilo que o Brasil mata. Então, no nosso dinheiro, a gente coloca os índios, coloca os animais, né, em extinção, que basicamente é o que o dinheiro mata, é o que o Brasil mata, é o que, né, o capitalismo mata. E é aquela mesma coisa lá, quando a última árvore for cortada, ferrou. E aí, o que a gente vai fazer? Aquela da camiseta ainda tem uma coisa, né, que eu coloquei na camiseta para vender. Por quê? Porque é isso, né? Volto lá depois. Apesar de eu fazer a crítica contra esse comércio, a essa coisa do capitalismo, ao mesmo tempo eu estou na cidade e eu preciso desse dinheiro para sobreviver, né? Eu tenho um entendimento de que na cidade há essa obrigação de você ter algum tipo de dinheiro para se manter, senão você morre também. E a gente está nisso, né? Os índios, de um lado, tentando proteger essa cultura, com mineradores, com fazendeiros, com políticos, tentando destruir tudo para que haja mais desses índios pobres na cidade. Esse aqui não, é de um chefe americano. O outro texto que é meu. Esse aqui são cadernos. Por quê? Porque para a gente Baniwa, a gente tem uma coisa com grafismos em cestaria. Então, são cestos com vários grafismos, e cada grafismo tem um significado e tem um desenho próprio. E, inclusive, há uma disputa entre os homens de Baniwa para ver quem faz o cesto mais bonito, mais harmônico, com as cores mais brilhantes, com a maior durabilidade. Há uma disputa nisso. E esses grafismos nos cestos, eles são presenteados às mulheres, às suas esposas ou às suas filhas, ou a mãe, as irmãs, enfim. E os desenhos trazem, basicamente, algum tipo de proteção ou de boa sorte. Então, se a sua esposa vai
em busca de algum, sei lá, vai pescar, você presenteia ela para ela ter uma boa sorte na pescaria. E aqui na cidade você não anda com cesto, né? E todo mundo aqui anda com um caderno. E foi o meu modo de tentar também levar um pouco dessa proteção para as pessoas, pelos esses cadernos. Eu dei para várias amigas minhas esses cadernos, e alguns foram colocados à venda, mas basicamente foram presenteadas às amigas. Então tem a onça, para aquela amiga minha que eu via que estava precisando de uma força de onça, sabe? Estava um pouco com medo. Ou uma amiga minha que estava indo para a universidade e estava precisando de um conhecimento que o jabuti carrega consigo desde sempre. É isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco espinhosa, Faça. mas que eu acho importante a gente falar. Esse grafismo é do repertório coletivo do povo. Baniwa, né? Sim. Quando você vende um caderno, ou quando você assina essa estampa no seu site com autoria individual, no seu nome, isso não coloca um problema para os seus parentes, porque lá na Austrália é um pouco complicado. Eles, hoje em dia, estão lidando com a autoria individual por causa do mercado. Como eles perceberam que é a maior fonte de geração de renda hoje, a maior fonte de visibilidade e respeito que eles jamais tiveram, veio pela arte, eles se adequaram a essa concepção ocidental de que tudo que é considerado arte tem que ter autor individual e assinado. Mas, entre eles pintam todos juntos, e todo mundo que é daquela comunidade ou que é daquele clã é dono daquilo ali. Mas poderia dar briga, porque quando o dinheiro entra, por enquanto não houve. Porque quando o dinheiro entra, o artista lá distribui para toda a comunidade, como se faz com a caça. Então, por enquanto, ainda está assim. Mas aqui no Brasil, eu já ouvi casos de, eu acho que os caiapó, que na verdade se chamam Mbengokre, essa história que você falou, o nome que os brancos dão não é o nome que os índios usam, né? Parece que já teve alguns conflitos, que quando o dinheiro do branco chega, ele chega para uma pessoa. Sim. Que tem conta. Sim. Ou quando se faz um contrato com a Grendene, fez um contrato para usar a estamparia do Suyá. Né? Aí uma pessoa assina o contrato, mas aquilo ali é repertório coletivo. Então, o que eu queria te perguntar é como é que você lida, se você já teve alguma oposição dos mais velhos, até porque você, quando estava apresentando, você equiparou o artista indígena ao pajé, ao xamã. Então, o artista leva conhecimentos para os não indígenas. Então, ele está levando alguns conhecimentos que são sagrados, que são para iniciados. Você não tem esse tipo de dilema, digamos, ético e político, de você dar a ver para brancos, que são inimigos, para antropólogos, né, para a gente da PUC, para os seus inimigos, alguns conhecimentos tradicionais que podem ser até apropriados e que não pertencem só a você. Então, eu te coloco essa questão. Tá. É uma pergunta muito importante mesmo, e é uma coisa que a gente debate muito. Primeiro, eu quero explicar que eu não uso nenhum tipo de grafismo, nenhum tipo de significado que seja sagrado. Tá. Eu sempre uso os que são mais... de forma mais gerais, assim, né? Mas não alguma coisa que seja muito sagrado. Por um respeito, não por uma cobrança da comunidade, mas por um respeito meu e por uma decisão minha mesmo. Eu conheço os casos do menino da Grendene e do outro. No caso da Grendene, eu fui, inclusive, uma das pessoas que conversou com ele, que brigou com ele, sabe? Porque ele pegou... Imagina, era um chinelo de dedo em que ele colocou um grafismo fúnebre que era usado em realizações fúnebres. Então, eu acho que esse tipo de grafismo é muito... né? Tem uma carga muito grande. Então, eu respondi isso e sobre essas coisas que já foram
contestadas contra indígenas que fizeram alguma coisa. Mas essas coisas geralmente foram grafismos que tinham um significado para um clã e que era muito específico, que era muito sagrado mesmo, muito íntimo. Aí, respondendo a sua pergunta, se um de vocês quiserem conhecer grafismos sagrados, com seus significados, com sua escrita, com seus modos de desenhar, com as suas cores, onde é aplicado, que tipo de tinta, que tipo de pigmento usar, gente, isso está disponível. Sim. Imagina que são mais de 50 anos que cientistas vão às aldeias e recolhem materiais, fotografam, filmam, gravam música, sabe? Então, todo esse repertório de grafismos sagrados, eu não preciso passar para vocês, porque isso já está sendo passado nas universidades, já está nos livros, já tem em filmes. Então, eu não me sinto, em nenhum momento, com medo de passar isso, porque já foi passado. E se eu sair hoje, se nós sairmos aqui numa caravana para visitar as lojas que existem aqui, 100% de certeza que vamos encontrar algum grafismo indígena brasileiro sendo comercializado nessas lojas. Eu fiz uma experiência uma vez no Rio de Janeiro e saí nas lojas de um shopping do Rio de Janeiro. Em todas as lojas tinham grafismos indígenas brasileiros sendo vendidos, e a maioria sem nenhuma explicação e sem nenhum significado para estarem ali, com a cor ou com a combinação diferente. É como um rapaz fez outro dia, um rapaz branco, fez uma arte de um Batman da Marvel, e ele colocou grafismos indígenas, e falou que era o Batman indígena. E eu comentei com ele, mas espera aí, você usou no grafismo do Batman, no seu Batman, um grafismo de jacaré. E, na história, o jacaré é inimigo mortal do morcego. Como é que você coloca duas coisas que não têm relação ou que são contrárias numa coisa? Sabe? Esse conhecimento é que a gente, enquanto indígena, tem que passar para as pessoas, porque já estão usando. Assim, o que nós estamos fazendo é tomar esse lugar de passar essas coisas, porque já está sendo passado. Já tem vários artistas brancos que pintam coisas indígenas, que pintam rostos, que pintam cerimônias, que pintam grafismos indígenas, por aí. E estão ganhando muito dinheiro. Outro dia mesmo eu vi um moço que vendeu uma tela por R$3.000, que era um grafismo Baniwa. Eu estou com um processo contra uma loja que estava vendendo uma camiseta, escrito camiseta Baniwa, e que o grafismo era Cheyenne. E meu questionamento é, por que você colocou, se isso é Baniwa, por que você colocou um grafismo de outro povo? Isso não tem nem relação nem com o Brasil, sabe? Então, isso já está sendo comercializado, já está sendo vendido, já está em galeria, já está em museu feito por não índios que analisaram esses livros e que acharam bonito o padrão, as cores, a técnica, e estão usando. O que eu estou fazendo em outros indígenas agora é fazer do jeito certo, sabe? Com conhecimento e com essas técnicas que os brancos também têm. Em relação às comunidades, é o mesmo pensamento. Assim, os Baniwas, eles sabem que eu estou na cidade. Eles sabem que outros Baniwas estão na cidade. Assim, é unânime, eles falam assim, se o branco está fazendo, vai lá e faz. Porque se ele está ganhando dinheiro em cima da gente, vai lá também e ganha. Sabe assim, pelo menos você é do povo. Pelo menos você é Baniwa. É o contrário do outro. E a minha contribuição em relação à comunidade, na verdade, vem bem antes de eu me declarar artista, porque nos Baniwas tem as escolas indígenas, tem o sistema de saúde, tem outros sistemas de que eu participei assim, ativamente enquanto indivíduo Baniwa. Então, a minha relação com a comunidade está sempre junta. E a permissão que me deram para fazer isso, para eu não morrer de fome na cidade. Muito obrigada. Então, acho que já tem gente querendo perguntar na plateia. Vamos passar para a plateia. Acho que seria bom a gente passar o microfone para todo mundo escutar. Desculpa, eu sugiro a gente fazer uma rodada de perguntas, se você puder tomar nota, tá, em vez de ficar vindo, né? E pior que estou sem caneta aqui.
Eu queria, num primeiro momento, parabenizar vocês por terem, e a ANPAP por terem programado essa conversa, e principalmente pelo contraponto que a Ilana propôs. Eu gostaria de fazer 2 comentários e uma provocação para o Denilson. O primeiro comentário é aquela carta que o Denilson usou um extrato para fazer uma obra, é uma carta lindíssima, escrita por um chefe Seattle, em 1854. É uma das coisas mais lindas que eu já li, é uma carta muito extensa, ela está disponível por aí na web, em português e em inglês, mas ela é muito bonita porque aquilo ali é o fechamento de um longo poema, na verdade, Sim. Literariamente ele é lindíssimo, onde ele, inclusive, dá muitos detalhes sobre a simbologia e a mitologia Seattle, né? Então, isso é muito interessante. A outra coisa que eu queria comentar aí com a Ilana, não sei se a gente teria condições de voltar àquela imagem que parecia, né, uma ironia em cima do Liechtenstein. Ela é uma imagem que ela tem uma dimensão, a próxima, uma dimensão política extremamente importante, porque, pelo menos há uns 15 anos atrás, bom, tem 2 questões aí, que eu acho que é interessante nós, como brasileiros, pensarmos, né? A sociedade brasileira tem uma hipocrisia, eu vou usar um termo forte, fudida. Eu acho que a pior coisa que acontece no nosso país, em termos de ações que destroem culturas e povos e nações e vegetação e fauna e flora, é que, ao contrário dos ingleses, nós nunca tivemos políticas claras. Isso é uma faca de 2 gumes. Como existiu na Austrália. A Austrália, até 1970, tinha uma política de branqueamento e de aniquilação da cultura aborígene, que é um troço assim que tu não consegue acreditar. Era pior, em certa medida, do que o apartheid sul-africano, né? E parte dessa política fez com que, durante muito tempo, eles, pura e simplesmente, chegassem nas comunidades aborígenes, matavam os homens, matavam as mulheres, pegavam as crianças e dividiam entre meninos e meninas. Os meninos eram mandados para o fim do mundo, para trabalhar o resto da vida em trabalhos forçados, em pedreiras e coisas assim, e as meninas eram colocadas em colégios internos, geralmente de pedagogia religiosa, e, mais tarde, quando atingiam a puberdade, eram dadas em casamento para a população pobre de origem inglesa, muito homem, né, que nem a história do início do Brasil, muito homem querendo mulher. A questão é que, enquanto eles faziam essa passagem da infância para a idade adulta, todo e qualquer conhecimento, inclusive da origem deles, era retirada deles. Então, o que aconteceu? Há uns 15 anos atrás, na Austrália, tu estava tendo um debate muito intenso sobre pessoas na faixa de 30, 40, 50, 60 anos de idade, que estavam finalmente descobrindo por que elas sofriam de depressão, por que elas tinham crise identitária, porque eram aborígenes de nascença, mas tinham sido roubados na sua história e na sua identidade. E o debate era extremamente cruel, porque, entre aqueles que tinham daí sido adotados por uma família branca e, com isso, recebido educação, né, vivido na cidade, feito uma formação universitária, muitos tinham atingido um status social e econômico que outros aborígenes que se conheciam aborígenes não tinham chegado a ter. E esses diziam, muitos diziam, ai, mas que bom, né? Que bom que fizeram isso com os meus antepassados, porque imagina que fodida ia ser minha vida se eu estivesse lá vivendo naquela aldeiazinha tosca. Então, esse é o comentário que está aqui. Thank Christ I'm not Aboriginal. Então, isso é uma ironia que pega para os 2 lados, né? Para o lado de como muitos aborígenes se posicionaram com relação a isso. Por isso, talvez, inclusive, a pele escura, no contraste da pele escura, que é um traço muito marcante dos aborígenes australianos, e o cabelo loiro. E aí, porque, Ilana, tu fez esse contraponto
tão produtivo com a produção do Denilson, e exatamente por causa da última provocação que tu fez para ele, eu quero fazer uma provocação também para o Denilson. Porque eu fiquei observando que, enquanto é um traço muito característico de grande parte da produção, dessa produção que a Ilana nos mostrou, que eles trabalham com a visualidade aborígene, me chamou a atenção que tu, Denilson, não faz isso. E aí tu acabou de comentar que tu tomou a decisão de não fazeres isso. E eu acho que tu deverias pensar mais a respeito dessa decisão. Porque, em parte, a arte aborígene australiana ganhou essa inserção no circuito internacional por ter essa identidade visual tão particular. Então, talvez, sim, produzir uma arte, ou pelo menos parte da tua produção, colocando sim o que é sagrado, não é desmerecer o que é sagrado na tua cultura, mas é fazer com que isso, inclusive não morra. Né? Claro que tem toda a questão que, com certeza, tu deve ter pesado de não querer vender isso, mas, enfim. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Vamos juntar as perguntas, né? Vamos tentar ser mais rápido, senão a gente não dá conta. Desculpa, tá? É uma pergunta bem pequenininha. No caso dos objetos, que eu sei daquela machadinha que uma tribo identificou no selo como sendo dela e requeriu, né, a machadinha de volta Os dos... craú. Isso. Então, no caso, hoje, agora, que a gente acha objetos indígenas, pertence a quem? Eu queria super agradecer o que a gente ouviu agora e viu. E queria também pedir desculpas, porque, infelizmente, os brancos ainda são muito arrogantes e acham que sabem o que os outros devem fazer. Né? Então, antes de mais nada, desculpa, Denilson, porque nós, infelizmente, ainda temos muito que aprender com vocês. E nós não sabemos o que vocês têm que fazer, nem o que nós temos que fazer, nem o que é correto, nem o que é errado. Nós apenas temos que aprender e ouvir vocês. Muito obrigada pela sua arte, pela sua luta, pela sua prática. E desculpa por tanta arrogância e violência da parte de nós, brancos, quando olhamos para o trabalho que vocês fazem. Muito obrigada mesmo. Oi. Boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é meio um complemento da pergunta anterior. Meio que ao contrário também. Porque, geralmente, quando a gente às vezes cai, como há algum tempo a arte brasileira caiu, tipo, o que os brasileiros devem pintar? Coisas tropicais. O que as mulheres devem pintar? Uma arte feminina que fala do corpo feminino. E, às vezes, tem essa coisa, não sei se é o caso da Austrália, de que o que os aborígenes têm que pintar? Uma coisa que os identifique como aborígene, limitando a linguagem e a experimentação desses artistas. Né? Nesse sentido, e eu fiquei curiosa, assim, mostrou uma série de colegas teus, artistas, curiosa onde é que eles estão circulando, como é que eles estão construindo a sua trajetória. Obrigada. Vamos aqui fechar? Não só uma perguntinha para o Denilson. A Ilana mostrou o caso da Austrália, né, que é bem interessante, e, com certeza, acho que qualquer tipo de valorização é bem-vinda. Mas eu fico pensando qual a posição do povo indígena. Vocês enxergam que a valorização é entrar nesse sistema individualista e capitalista, que, na verdade, todo o sistema da arte agora tem valorizado muito a cultura indígena, muito a cultura africana, como se isso já fez lá no início do século XX. Isso, a valorização passa por aí para vocês? Essa questão de transmitir esse conhecimento indígena é só nessa questão da representação, do folclore, de tudo isso, ou de outro sistema de relação que venha nos tirar, né, desse egoísmo capitalista que a gente vive. Eita. Aqui e aí, tá? Eu acho que é o momento de nós pensarmos o Brasil inteiro, porque nós sempre pensamos o Brasil luso, afro, principalmente.
Tanto que, depois de que eu quero ressaltar, uma iniciativa muito importante do médico Roberto Baruzzi, Dr. Roberto Baruzzi, que é a partir da criação do primeiro parque Reserva Indígena de Xingu, que reúne todos os grupos linguísticos conhecidos brasileiros, ele fez um grande esforço com os alunos criar a medicina, que esse contato, essa interação não resultasse em um verdadeiro genocídio, como foi iniciado pelo contágio dos nossos... Eles não têm anticorpos, enfim. Ele desenvolveu, a Faculdade Paulista de Medicina, a Unifesp, federal, desenvolveu um departamento da saúde indígena. Mais ainda, não só socorreu de imediato, como treinou agentes indígenas de cada das etnias para que fossem realmente paramédicos junto às suas aldeias. E nesse esforço, porque eram milhares de índios, na verdade, nesse parque, no momento da criação, ele fez registros fotográficos, e são de uma beleza, não só o corpo humano, as pinturas corporais, todos os artefatos ditos em fotografias, que eu fiz uma curadoria inesperada, aquilo que eu chamei de sacralidade da vida. O que nós temos que pensar é mergulhar nessa cultura, nessa própria civilização. No momento que nós estamos defendendo o planeta, a vida, a natureza, nós temos muito e uma bagagem maravilhosa que é esquecida. Então, o meu apelo é que, quando se pense em qualquer problema brasileiro, temático, de uma arte, inclua o pensamento indígena, o olhar indígena, a cosmogonia, os valores. É isso que eu queria dizer. Bom, vamos para a última aqui, rapidinho, porque Ilana ainda tem que ir para São Paulo. E a gente tem que almoçar. Eu queria comentar o comentário da minha colega, que recomendou Denilson se voltar mais para a linguagem dita indígena e relacionar com o caso australiano. Na Austrália, por lei, o país não paga nenhuma exposição que vá para fora da Austrália se não tiver um setor de arte aborígene. O que aconteceu no Brasil? O Brasil é um dos países mais colonizados. Só nos interessa, no Brasil, a arte hegemônica europeia ou norte-americana branca. É uma praga isso no Brasil. E descolonialismo, nós somos ridicularizados da América Hispânica, porque o pessoal da América Hispânica está dentro do trabalho de descolonização. E nós estamos completamente à margem, porque nós somos brancos e nós somos lindos, né? O que aconteceu no Brasil? Veio uma exposição de artista contemporâneo australiano, claro que com uma seção de aborígene, porque foi paga pelo governo da Austrália. Os jornalistas que não fazem crítica, não tem mais crítica de arte em jornal, que apenas reproduzem release, né? Os jornalistas fizeram uma entrevista com a curadora, e uma curadora branca, não é? De tradição europeia, etc. Pergunta para ela, a exposição é muito boa, mas por que você vai trazer a arte aborígene? Isso não tem significação. Ela responde. Infelizmente, nós somos obrigados a levar a arte aborígene quando o país paga a exposição. Então, você vê, também lá, eles só fazem isso por lei, obrigados por lei, mas que fazem com o nariz torto, fazem. Vocês vejam aí o que dá conta, né? Tá, eu vou responder, acho que foram direto para mim aqui. Espera lá,
Vamos. E aí? Não tem discussão. Gente, senão a gente não sai daqui. 30 segundos. Brasília. Gente, eu quero só dar um dado informativo a vocês. Brasília, que festejou não sei quantos anos de fundação, Brasília, Centro Geodésico, eles destruíram os Paranoá, o rio Paranoá, para se transformar no grande lago, que é exaltado, onde estão as residências mais ricas, ali colocadas. E eu perguntei a um curador que estava mostrando uma exposição homenageando Brasília, etc., os candangos, o Juscelino, enfim, engenheiros, etc., e os arquitetos, o Lúcio Costa, blá, blá, que nós sabemos. Eu falei, cadê os Paranoá? Ninguém sabe, estão dissolvidos na população. Então, que país é esse? Bom, eu vou responder, eu vou tentar ser bem breve aqui nas respostas. Primeiro, aquilo do sagrado. Não, na verdade, eu não sei se me fiz entender, mas eu falei que não uso grafismos sagrados. Assim, então, tudo que vocês viram ali, de alguma forma, é sagrado. Assim, só que é um índice, né? É uma metáfora do que acontece para a gente como sagrado. Então, quando vê a serpente, não há nada de mais sagrado que a serpente para a gente, sabe? Então, eu não uso o grafismo do meu povo sagrado, mas eu uso as coisas sagradas, sim, em todos os trabalhos, na verdade. O sagrado, na verdade, não sai de mim. Como estão circulando esses artistas? Isso me faz responder a pergunta da amiga ali sobre essa valorização da transmissão e se só existe esse método, assim. Esses artistas, eles fazem parte de uma coisa que nós, indígenas, que tivemos acesso à universidade, tivemos acesso às academias e aos métodos e às experiências aqui na cidade, que nós chamamos de índios em ascensão, que é um resgate da nossa autoestima. Porque não tem um índio hoje no Brasil que tenha uma autoestima boa. E o nosso papel enquanto seres que transitam entre a aldeia e a cidade, e entre a aldeia e o mundo ocidental, é fazer com que esses indígenas que não tiveram esse acesso e que ainda se acham menores ou inferiores aos brancos ou aos outros povos em questão de conhecimento, em questão de pensamento ou em questão de qualquer outra coisa, sabe? Só por serem índios, que eles se vejam como seres tão grandes quanto os não indígenas. Então, é nosso papel, por quê? Porque estamos nesse trânsito, nós conversamos com vocês. E quando um índio que está na cidade, aparece em ascensão em algum tipo de sistema, ele reflete dentro da aldeia como alguém que está representando não só o povo, mas representando em si também aquilo que a gente perdeu, sabe? Porque nós estávamos aqui e éramos os donos de tudo, e quando perdemos tudo, nos deixamos tão triste que a gente acha que não é merecedor mais de mais nada, sabe? Que inclusive a autoestima está tão grande que aumenta o índice de suicídio. Por quê? Porque não se pode ter a roupa tal, porque não se pode frequentar a escola tal, porque tem vergonha. Então, o meu papel aqui enquanto artista, e o papel dos meus amigos enquanto artistas, e de outros índios que trabalham em outras coisas, como música, como tecnologia, dão aulas, que estão em doutorados, que, sabe, refletir o rosto indígena para outros indígenas se virem ali e também pensarem, eu também consigo, eu também posso, sabe? Eu também posso. E é por isso que a gente criou a rádio indígena, que divulga a cultura indígena na língua. É por isso que a gente criou outras discussões
sobre qual o nosso papel nessa sociedade. Será que a gente vai ser sempre objeto de estudos? Ou a gente vai começar a estudar e a produzir também? Será que nossos grafismos vão estar nas lojas produzidas por brancos, ou a gente vai produzir essa coisa também, sabe? Porque, para a gente, enquanto indígena, tem uma diferença muito grande, sabe? Enquanto você é o estudado e passa a ser o produtor, ou o estudioso, ou o cientista. Basicamente é isso. Obrigada. Então, eu queria dizer algumas coisinhas também, respondendo às provocações, e eu vou tentar ser breve. Primeiro, agradeço a interpretação que foi feita dessa imagem, de fato. Eu conheço essa história tão cruel. E acho que toda essa política de fomento à produção artística indígena, lá na Austrália, a minha hipótese da minha tese era que isso é uma forma de compensação simbólica. Já que não tem jeito de voltar atrás, então vamos simbolicamente oferecer espaço para esses povos. Acho que é uma leitura que é possível. Mas falar que aqui no Brasil a gente foi menos violento, eu não consigo achar. Foi menos explícito, mas se a gente pensar, por exemplo, o que está sendo hoje pauta em Brasília, que é essa questão do marco temporal, não sei se vocês conhecem, se vocês estão a par, eles querem que grupos quilombolas indígenas que não estavam ocupando determinada terra, no ano de 1988, perdem totalmente qualquer direito, porque esse é o ano da Constituição. Ou seja, se eles tinham sido expulsos de lá por fazendeiro, por garimpeiro, se as aldeias tivessem sido... Porque você não tinha ainda a Constituição até 88. Então, quem não estava nas terras, antes de existir a Constituição, perde o direito. E eles querem que isso valha até para terras que já são demarcadas. A gente vai ter agora a desdemarcação de terras, que é um fenômeno único no mundo, e isso está para ser aprovado em Brasília. Então, assim, eu acho que a gente é tão cruel quanto, mas a gente vai fazendo escondidinho. Sobre o projeto, a pessoa que falou sobre a Unifesp, acho que já saiu, olha só, o doutor Baruzzi criou o programa de saúde indígena, acho que foi a Deise que falou, né? Muito bem, cadê o acervo que ele juntou durante 50 anos? Encaixotado, cheio de bicho, cheio de teia de aranha. A Unifesp não tem espaço expositivo, curador para essa coleção, alguém estudando essa coleção. Eu estou num curso de História da Arte, já me ofereci, falei, os alunos poderiam ir lá catalogar, a gente bolar uma exposição com esse acervo que a nossa universidade tem. Não tem interesse. A família guarda, está lá encaixotadinho, é da família Baruzzi. Então, mesmo as pessoas que têm uma... tudo bem, a gente tem que entender que uma coisa é saúde e outra coisa é arte. Mas é esquisito. O nosso jeito de se relacionar com os povos indígenas, para que ficar encaixotado? Pena que a Deise saiu, que eu ia dizer para ela em que situação se encontra a coleção feita por este médico. Sobre a Austrália, eu acho que é verdade que alguns curadores devem torcer o nariz de ter que incluir artista indígena, porque tudo que é obrigatório, acho que a gente nunca gosta. Ainda mais artista, intelectual, os criativos, a gente odeia quando é obrigatório. Então, imagino que tenha isso. Mas as consequências dessa política pública, eu concordo com quem falou aqui, elas são positivas. Por exemplo, a obrigatoriedade de que todo museu tenha um curador indígena, todo museu público tem que ter. Essa é uma lei. Então, os diretores de museu odeiam. E daí? Tem 20 curadores indígenas hoje, com mestrado, com doutorado, sendo agora convidados para ser assistentes em Bienal, fazendo exposições interessantes, ousadas, escrevendo texto, porque alguém criou essa obrigatoriedade. É um pouco como cota, eu acho. Incomoda, mas são tentativas de dar espaço. E que tem um lado que acho que gera resistência, mas tem um lado também de ver as consequências interessantes, que é você ter gente hoje que fala, eu sou o curador aborígene, né?
E alguém perguntou o que está por trás das pinturas australianas. Por que as pinturas australianas têm essa visualidade que parece tipicamente indígena? E as obras mostradas aqui pelo Denilson, muitas vezes a gente acha que elas não são tipicamente indígenas. Acho que essa é uma armadilha muito perigosa, como eu acho que apareceu aqui uma tensão, que eu achei interessante que tenha aparecido. Porque a gente espera que o índio seja típico. A gente não tem que ser típico, a gente pode variar. O artista branco pode ter muitos movimentos, muitas vertentes, mas o índio ou o artista afro-brasileiro ele tem que ter algo típico, que lembre a sua identidade étnica. É verdade que o mercado talvez se paute por aí. É verdade que deve ser mais fácil, Denilson. Sim. Mas, por outro lado, o artista acho que se sente muito preso e prisioneiro desse estereótipo. No momento, gente, tem uma artista australiana aborígene em exposição no MASP. Duvido que vocês sabiam disso. Ela é muito interessante. É uma videoartista, não sei se você sabia também. Ela se chama Tracy Moffat, escreve Moffat. É uma videoartista muito inteligente, muito irônica, que edita filmes de Hollywood. E mostra como Hollywood formou as nossas visões sobre o que é o amor, o que é a relação interétnica. Então, ela pega centenas de filmes e mostra os padrões que o cinema inculcou na gente. Ela teve também na Bienal? Obrigada. Então, ela, por exemplo, ela fala, eu não quero ser vista como artista indígena. Ela fala, e eu vi que você faz isso no seu site. A gente fala isso. No seu site você fala assim, eu também faço arte indígena, mas eu quero ser artista. Eu sou designer, eu sou artista e também sou indígena. E ela insiste muito nisso. Ela fala, eu sou artista, eu sou mulher, eu sou australiana, eu tenho origem aborígene, mas eu queria ter espaço como outras artistas contemporâneas. Mas ela está no segundo subsolo do MASP e ninguém está falando sobre essa exposição. Não sei se é coincidência ou não é. Então, eu acho que, no fundo, a gente coloca esse peso, né? Que quando é indígena tem que ser típico, tem que ter grafismo, tem que ter alguma coisa. Uma provocação que eu sempre faço com os amigos é o seguinte: o que é que nós somos, com os amigos artistas, né, indígenas? Eu sou um artista indígena ou eu sou um indígena artista? Porque eu acho que se responder essa pergunta, aí você responde muita coisa depois, né? Como é que você se identifica ou como é que você quer ser reconhecido? E você, como é que você quer? Eu sou um indígena que sou artista e faço o que eu achar que vai passar o que eu quero passar. Então, só para terminar, os aborígenes australianos, eles só pintam o dreaming. Dreaming é o mito, o mundo mítico invisível que está aqui entre nós, aonde estão os ancestrais e os ensinamentos morais. Toda dança, toda música, toda pintura, toda escultura aborígene, menos a dos artistas bastante politizados das cidades, mas da maioria dos outros, eles dizem, a gente só cria, a nossa matéria-prima é esse mundo mítico. Então, eles dizem, independente da forma, o conteúdo do que está aqui é indígena e tradicional. Então, também tem essa outra armadilha. O que, para o nosso olho, pode parecer tipicamente indígena, para eles, o que interessa é o que está por trás daquela imagem, independente de ter um grafismo ou de parecer tipicamente indígena a superfície, né? Então, mas é isso. Olha, agradeço essa oportunidade, Luiz e Denilson, foi super interessante. Acho que esse assunto, como a gente vê, dava pano para muitas mangas, né? Para as mangas de um polvo cheio de braços, e fiquei contente de estar aqui. Acho que a gente precisa encerrar, está todo mundo com fome. Luísa, você deve... de arte indígena. Por favor, ninguém conhece, mas existe. Bom, obrigada. Obrigado, gente.